Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre comunista, eu, parte 2. Então, vamos lembrar das expressões como bicho-papão, das expressões como cegonha traz filho, como cuca, homem do saco. O que são essas expressões? Os pais mentindo para os filhos. Isso é bom, mentir para um bebê? Então, que ideia nós passamos para o bebê? Que mentira é normal. Os pais mentem para os filhos. Isso não é bom, porque lá na frente o seu filho vai descobrir, a sua filha vai descobrir, que quando eles eram crianças, seus pais mentiram para eles. Aí você diz, mas como que eu vou contar que a criança vem e que não é a cegonha? Isso é muito feio. Feio. Por que feio? A pergunta é, por que é feio? Deus não criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Deus fez coisa feia ou coisa errada? E quando Deus disse, crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra, o que ele disse com isso? Para o ser humano se reproduzir, isso é uma coisa feia? Então se cria uma história bonita e conta da melhor forma. Tem que ser desta maneira. Falar sempre a verdade. É assim. Quando criaram o kit gay, a mamadeira de piró, e criaram a ideologia de gênero, tudo isso conversa fiada, saída da cabeça doentia de um psicopata que foi preso em 2020 por pedofilia. Um militar aposentado do Rio de Janeiro foi preso por pedofilia, portanto era uma cabeça doente, uma cabeça neurótica que inventou essa história de kit gay, de mamadeira de piró, de ideologia de gênero e que, infelizmente, a seita bolsonarista pegou e usou isso como campanha política e até hoje reproduz essas bobagens, essas besteiras, essas mentiras. Eu não vou usar o termo narrativa, porque o termo narrativa é um termo bonito para chamar a mentira. É mentira mesmo. Não é narrativa, é mentira. É invenção de psicopata, é invenção de gente doente e ruim. Eu falo ruim no sentido maldade, doente no sentido maldade da cabeça, uma cabeça psicopata. Ex-presidente da República e seus filhos neuróticos inventaram o tal do comunismo. Saudosos da tortura, da ditadura e dos anos de chumbo, eles vão inventar um comunismo ameaçador que faz mingau com bebês. Coisas que usava-se muito nos anos 80, nos anos 70 e principalmente no final dos anos 60. Viralatismo dos Estados Unidos, porque na época havia uma guerra fria entre os Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil governado por militares pouco competentes, militares neuróticos, que corriam atrás daquilo que Estados Unidos inventava e ameaçava para ficar do lado dos norte-americanos, e desta maneira criaram um terrorismo com histórias mirabolantes sobre o comunismo. Pouco se sabe sobre o comunismo porque já para isso chamava-se cortina de ferro da União Soviética. Não se sabia o que acontecia do outro lado. Então pouco se sabe sobre o comunismo. Esta é a grande verdade. Professor, você está defendendo o comunismo? É claro que não. Eu já disse. Eu não sou comunista, o Partido dos Trabalhadores não é comunista, a esquerda não é comunista. Não existe lideranças comunistas no Brasil hoje com grande destaque. Pode até existir simpatizantes do comunismo, isso em vários partidos da esquerda. Como a gente no Brasil vê coisas absurdas, é possível que tenha alguém na direita que é comunista, que pensa como comunista? Até possível. Nós não temos, por exemplo, gente adotando homofobia e a pessoa sendo gay, sendo lésbica e sendo homofóbico e de direita.
Dá para entender isso? Não dá, mas no Brasil tem disso, né? Então, infelizmente, pode ser que tenha comunista na direita. Eu não vou duvidar disso, tem coisas absurdas no Brasil que não se explicam em lugar nenhum do mundo, e no Brasil existe isso. Então vamos entender desta maneira. Esse tal de comunismo que assusta muita gente, principalmente pessoas idosas, em que a gente ouve a pessoa dizer: mas eu não quero o comunismo de volta, pelo amor de Deus, temos que rezar, temos que orar. Não existe comunismo nenhum ameaçando coisa nenhuma, nem no Brasil, nem em outros lugares. O comunismo acabou quando acabou o muro de Berlim, que foi derrubado, quando acabou a União Soviética. Então, aquele comunismo que era assustador, principalmente que os Estados Unidos assustavam os vira-latas, puxa-sacos deles, aquele comunismo acabou. E, infelizmente, os governos militares no Brasil foram governos que praticavam vira-latismo para os Estados Unidos, engraxando as botas deles. Esta é a grande verdade. O Brasil não tinha autonomia. O Brasil era simplesmente um coadjuvante dos norte-americanos. E os militares governantes desta época eram assim. E esse ex-presidente com seus filhos malucos, ele resgatou exatamente toda essa história de vira-latismo norte-americano e propagou através do bolsonarismo. Esta é a grande verdade. Então, não há necessidade de ter medo do comunismo. O comunismo é tão atual, né? Ou o comunismo é tão perigoso quanto o bicho-papão, é tão perigoso quanto a cuca, e é tão perigoso quanto a cegonha que traz crianças, e principalmente mulheres solteiras. Cuide-se, porque a cegonha pode trazer para você por engano. Gente, isso é absurdo. Isto é neurótico. O comunismo ameaçador não existe em lugar nenhum, muito menos no Brasil. Nós vivemos uma democracia plena. O presidente Lula já disse: ele não é comunista, não tem simpatia pelo comunismo. O PT não tem simpatia pelo comunismo, ou seja, aquele comunismo que existiu, ameaçador e desta maneira. Você pergunta assim, mas então no PT não tem comunistas, não tem ideologia comunista? Sim, mas aquela ideologia pregada do medo do comunismo, daquele comunismo opressor, não existe. Então, as próprias pessoas que se dizem comunistas, elas se entendem como comunistas, mas elas não têm muito a ideia do que é um comunismo que existiu no mundo. Eu não estou falando daquele comunismo de Karl Marx e Engels, daquela ideologia, porque eu já tive a oportunidade de falar, ela é uma utopia. Ela não existiu, e já tive a oportunidade de falar que o mais próximo disso foram os primeiros cristãos, e foi também Jesus com os 12 apóstolos. Então, uma ideia de tudo em comum, uma ideia aproximadamente daquilo que nós poderíamos dizer comunista. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Nós precisamos muito da sua ajuda. Fiquem com Deus.